hoje, torcedor vascaíno, dia de Vasco? Não, ainda não, dia de Vasco é amanhã. Mas hoje é dia de eleições no Vasco da Gama. Já já, na sede do Calabouço, se inicia mais um processo eleitoral dentro do nosso clube. E é claro, a gente torce para que dessa vez venha a ser um processo feito de uma maneira correta, legal, sem falcatrua, sem ter o resultado no dia e outro após o término das eleições, sem um novo pleito, sem um novo processo eleitoral, que hoje vem a ser o início de uma nova era dentro desse clube. Uma era de realmente verdades, uma era de realmente legalidade e principalmente que o próximo presidente, independente quem seja, Pedrinho ou Luiz Roberto levem esse ano, venha levar o Vasco novamente ao protagonismo. Se hoje a associação não tem mais o total controle do futebol, tem 30%. E que com esses 30% que ou Pedrinho ou Levenciano terão em suas mãos pelos próximos 3 anos, venham ter responsabilidade e saber o que principalmente fazer com eles. O Vasco precisa de representatividade e se engana quem acha que o próximo presidente não terá uma função importante nesse processo. A gente, é claro, vai falar sobre esse processo eleitoral, vamos falar sobre o que esperar de Pedrinho e o que esperar de Levenciano, mas também falar sobre rodada de Campeonato Brasileiro, pois hoje, além das eleições, temos o início da 34ª rodada do Brasileirão, uma rodada decisiva, uma rodada importante, uma rodada que poderá definir o que irá acontecer nessa reta final de campeonato. Mas olha, vascaíno, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre eu faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. Contamos muito mesmo com a ajuda e o apoio de todos vocês. Estamos aqui no nosso canal todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7, Fala Gigante por volta das 2, 3 horas da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então já se inscreva aí no nosso canal, pois a sua inscrição é essencial e muito importante para o nosso crescimento. Se você está à procura de um canal que fale de Vasco, de alguém que fale de Vasco e ame o Vasco, porém além de falar de Vasco, amar o Vasco, seja profissional, está aqui. Esse é o canal do Gigante, então já se inscreva e é claro, principalmente também, ative aí o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Além disso, torcedor, deixe também no nosso vídeo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento deste Acorda Vascão. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor. E começar, infelizmente, com uma notícia não tão boa. Pois ontem, em São Januário, Vasco da Gama, infelizmente, foi derrotado no NBB. O Vasco, que vinha de vitórias importantes contra Botafogo, jogos decisivos e grandes, inclusive, contra o Minas Tênis Clube, nas primeiras rodadas da NBB, e chegou, inclusive, após muitas vitórias, se tornar até mesmo líder da competição. Ontem foi derrotado para o maior rival. Dentro do ginásio de São Januário, o basquete do Vasco da Gama perdeu para o Flamengo. Um jogo muito decisivo. Um jogo muito, inclusive, com ar ali de clássico dos milhões, realmente. 68 para o Flamengo e 65 para o Vasco da Gama. Na prorrogação, o Vasco foi derrotado por apenas 3 pontos de diferença. Uma derrota machuca, uma derrota é chata, ainda mais para o seu maior rival. Porém, torcedor, é importante falar. O Flamengo vem, de anos no NBB. O Flamengo vem de anos sendo protagonista da modalidade. O Vasco se reconstruiu e nesse ano, após muito tempo, voltou a participar do novo Basquete Brasil. Voltou a competir no basquete brasileiro. E mesmo, enfrentando um Flamengo já acostumado com o basquete brasileiro. E nesse momento o Vasco apenas retornando, já fez um jogo muito duro contra hoje uma das principais equipes do basquete brasileiro. Então, ao basquete vascaíno, só aplausos. Perdeu, mas jogou. Jogou de igual para igual.
Realmente uma linda atuação do basquete vascaíno ontem, com o São Januário lotado, o torcedor que comprou a ideia do basquete, e a gente espera que no próximo Clássico dos Milhões, que ainda deve acontecer nessa temporada, o Vasco possa conquistar a vitória. Mas o basquete hoje do Vasco, com R10 Score, com Ortega Tips, com várias outras marcas que vem chegando junto, né, a esse novo projeto, a gente torce para que dê tudo certo e até o momento sim está dando. Parabéns aí ao basquete vascaíno, que mesmo com a derrota, jogou de igual para igual contra hoje uma das principais equipes brasileiras. Claro, uma derrota, volto a repetir, machuca, mas é muito legal ver esse início aí aceleradíssimo do basquete vascaíno. Mas olha, Vascão, vamos falar de coisa importante, vamos mudar a modalidade, mas continuar falando de Vasco. Vamos falar agora sobre futebol. Pois ontem, torcedor, tivemos treino no CT Moacir Barbosa visando esta partida de amanhã contra a equipe do América Mineiro. Hoje, sábado, estará sendo realizado no CT o último treino de preparação antes do confronto decisivo contra a equipe do América Mineiro. Ontem, além do treino, inclusive, esteve presente no CT Moacir Barbosa o diretor esportivo da 777 Partners e alemão Johannes Spors, uma visita que vem acontecendo periodicamente. Voltou a acontecer na tarde de ontem e o alemão ficou a semana toda aí no Rio de Janeiro, trabalhando junto ao departamento de futebol da SAF Cruz Maltina. Ele, inclusive, além de acompanhar o treino ontem, irá acompanhar o duelo contra o América Mineiro, que acontecerá amanhã em São Januário, às 6h30 da tarde. Para esse confronto, o Ramon Dias deverá sim ter novidades. A gente, é claro, vai trazer informações mais completas nos próximos vídeos, mas já deixo aqui aberto a vocês algumas novidades importantes sobre a preparação para este confronto. Ramon Dias ainda tem dúvidas, principalmente com relação ao seu setor ofensivo. O setor defensivo hoje para Ramon parece ser algo fechado. Léo Jardim no gol, Lucas Piton na esquerda, Medel e Maicon formando a dupla de zaga titular do Vasco da Gama e na lateral direito Paulo Henrique, jogador que vem evoluindo jogo a jogo e principalmente um atleta que marcou o gol da vitória sobre a equipe do Botafogo nesta última segunda-feira, permanecerá no lado direito do campo. Meio campo também parece ser uma igualdade com relação a pensamentos na comissão técnica e também na torcida vascaína. É uma certeza. Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho Paula. Esse é o trio de meio campo do Vasco, sem tirar nem pôr. Porém, nesse momento, a trinca ofensiva é dúvida. Por quê? Gabriel Peck segue como titular. Veguete segue como titular. Porém, Eric Marcos acabou tendo que sair na partida contra o Botafogo nesta última segunda-feira, pois sofreu uma lesão na coxa e desfalca o Vasco da Gama, inclusive, para esta partida de amanhã contra o América Mineiro. Com isso, fica a dúvida de quem entrará no lugar. O Rossi poderia ser até uma opção na titularidade. Retorna de lesão, deu uma entrevista coletiva na última quarta-feira confirmando que de fato está à disposição de Ramon Dias, porém há um pedido para que o Rossi retorne a campo apenas quando estiver 100%. Ou melhor, explicando de uma forma mais correta, hoje o Rossi já está 100%, mas quando voltar a ter ritmo de jogo. O Rossi ficou 5 partidas afastado dos gramados após a lesão contra a equipe do Fortaleza. Então o pedido é que venha a ser um retorno gradual, que ele entre na segunda etapa, vá pegando ritmo de jogo e não entre numa intensidade e acabe prejudicando nesse processo de retorno aos gramados. Então a expectativa é que o Rossi acabe não entrando como titular. Diante disso, correm nomes, né, por fora para entrar no time titular do Vasco e formar essa trinca ofensiva com Peck e Veguete. Neste momento, 2 nomes correm por fora. O Alex Teixeira, que foi o atleta que inclusive entrou em campo no lugar do Eric Marcos na última segunda-feira e, na minha opinião, automaticamente sai na frente, porém também Dimitri Payet corre por fora e pode se tornar o titular dessa equipe no próximo domingo, amanhã contra a equipe do América Mineiro. Ou Alex Teixeira ou o Dimitri Payet estão sendo observados e são as opções à disposição de Ramon Ángel Dias. Nomes importantes, o Payet é um nome diferenciado, mas infelizmente Payet e Paulinho Paula são 2 atletas que, na minha opinião, não conseguem atuar juntos. Quando o Payet está presente, Paulinho não entrega 100%, e vice-versa. Quando o Paulinho está presente, o Payet também não pode entregar o seu 100%. Então, ou é um ou é outro no sistema de meio campo do Vasco, essa é a minha opinião, mas aí fica com Ramon Dias para definir a titularidade. Além disso também, há outras 2 dúvidas para Ramon
na partida de amanhã. Não com relação à titularidade, mas com relação à presença, pelo menos, no banco de reservas. Orejano e Marlon Gomes. Marlon Gomes também desfalca o Vasco desde a equipe do Fortaleza, após sofrer uma lesão na coxa esquerda. Ainda é dúvida. Será reavaliado nesta tarde de sábado para saber se terá ou não condições de entrar em campo amanhã. Luca Orejano foi desfalque na partida contra o Botafogo, pois teve um problema na mão no jogo contra o Cuiabá. Será reavaliado também na tarde de hoje para saber se terá condições de entrar em campo amanhã contra a equipe do América Mineiro. Luca Orejano é um jogador que marcou o gol contra o Cuiabá, poderia ganhar uma continuidade, poderia ganhar confiança, mas infelizmente sofreu uma lesão na mão e ele prefere não entrar em campo com ela. Complicado, situação chata, mas são dois nomes que serão aí avaliados nesta tarde de hoje para saber se terão ou não condições de entrar em campo ou desfalcar o Vasco novamente na tarde de domingo. Deixe aí a sua opinião nos comentários se esses dois nomes farão falta ou não farão falta. Como eu falei, é jogo decisivo para o Vasco da Gama nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Vasco enfrentará um grande adversário. Um grande adversário não, né? Um grande adversário com relação à história, a tradição, mas um adversário que foi rebaixado e pode dificultar o jogo. Será um grande jogo para o Vasco da Gama, um jogo decisivo, um jogo que será com toda certeza um divisor de águas para o gigante da colina. E o Vasco precisa vencer essa partida. Dependendo da sequência de resultados, o Vasco poderá terminar essa rodada, 34ª, na 15ª colocação, apenas 1 ponto de distância da zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana e a 3 pontos de distância da zona. Ou seja, o Vasco da Gama poderá terminar esta rodada mais perto da Sul-Americana do ano que vem do que da Série B do ano que vem. E é isso que o torcedor vascaíno, é claro, quer. Para que isso aconteça, o Vasco precisará vencer a equipe do América Mineiro, que é imprescindível, dentre os próximos 5 jogos. Essa partida é importantíssima do Vasco conquistar os 3 pontos. E também o Santos ou o Corinthians perderem os seus jogos. Santos enfrenta o São Paulo em clássico na Vila Belmiro. Já o Corinthians enfrentará a equipe do Grêmio, dentro da arena, 2 jogos difíceis. Então o Vasco vencendo, a probabilidade é grande de ficar a 1 ponto da zona de classificação para a Sul-Americana. E para o Vasco conseguir terminar esta rodada a 3 pontos longe da zona de rebaixamento, ou Bahia ou Grêmio terão que perder os seus jogos. Bahia enfrenta o Atlético dentro da Arena Fonte Nova, já o Cruzeiro, já o Cruzeiro enfrentará o Coritiba dentro do Couto Pereira. Se Coritiba ou Bahia perder e o Vasco ganhar, o Vasco automaticamente já termina essa rodada a 3 pontos de distância da zona. Mas a gente vai entrar com mais detalhes nesta 34ª rodada lá no Fala Gigante, que acontece na parte da tarde. Hoje deve sair por volta de 1h, 1h30, então fiquem atentos, olhares abertos, olhos ligados. A gente vai trazer destrinchadinho o gabarito total desta 34ª rodada de Brasileirão. Por que, torcedor? Hoje temos uma decisão. Uma decisão não da 34ª rodada, uma decisão não pelo próximo ano de 2024 apenas, com relação à Série B do Campeonato Brasileiro, uma classificação para a Sul-Americana. Uma decisão pelos próximos 3 anos. Uma decisão que falará muito do que será o Vasco da Gama do futuro. Ou o Pedrinho ou o Levenciano será, né, o próximo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E se engana você, quem acha que o Clube de Regatas Vasco da Gama não tem um peso, né, se sentar na cadeira de sua presidência. Muito pelo contrário, tem um peso sim. Hoje, o clube ainda detém 30% do futebol, ou seja, torcedor vascaíno. Hoje, o presidente ainda pode decidir o que fazer ou o que não fazer dentro do futebol. Se não decidir, no mínimo, dar uma opinião, aconselhar, conversar, se reunir, se posicionar, falar. Se hoje a gestão de Jorge Salgado é uma gestão omissa, e acredito que esse é um pensamento único na torcida do Vasco, a gente espera que a próxima gestão não seja uma gestão omissa, que fale, que se posicione, que represente. Josh Wander, hoje CEO da 777 Partners, nitidamente mostra que não tem o desejo de participar ativamente do clube, do dia a dia do futebol. Um espaço aberto para o próximo presidente. Se Levin ou Pedrinho tiver um mínimo de intensidade, com certeza aparecerá e será um personagem marcante no próprio futebol do Vasco da Gama. É algo importante a se falar. Se Pedrinho ou Levin quiserem, eles terão influência sim no futebol do Vasco. Infelizmente, essa gestão, volto a repetir, é omissa, não se manifesta, não se posiciona. Então você, torcedor vascaíno, que estará hoje votando, ou na sua casa, ou no sede do Calabouço, já que novamente será uma eleição híbrida, online ou presencial, vote da forma correta. Estude, avalie,
pense. E eu faço questão de trazer algumas informações sobre esse pleito eleitoral. A eleição que irá começar às 10 horas da manhã, daqui a 3 horas, no momento que eu estou colocando esse vídeo no YouTube, e vai até às 10 horas da noite. Poderão votar no Vasco da Gama 6.209 sócios. Um número inferior, inclusive, ao último pleito, teve 7.981 associados. Pedrinho e Levenciano se manifestaram nestas últimas horas com relação à eleição. Levenciano, ao ser questionado pelo GE, disse assim sobre quem é o mesmo. Saí do Brasil, ele disse, me especializei em gestão pelo EFA para poder entregar o projeto Somamos, o melhor projeto para o Vasco. Assim como milhões de vascaínos, também gostaria de ver o nosso clube mais transparente, eficiente e protagonista. O que eu apresento é a mudança através de uma gestão moderna, de partes interessadas, antenada com as tendências globais de gestão de futebol. É o futuro. A modernidade sem abrir mão da nossa tradição, cuidar das nossas redes, dos nossos ativos, enfim, do Vasco e dos vascaínos para dar uma nova direção ao clube, gerando credibilidade com o torcedor, o sócio e o mercado, disse Luiz Roberto Levenciano, fazendo uma breve apresentação. Já Pedrinho também se manifestou ao GE. Ao ser questionado, Pedrinho, que é da chapa Sempre Vasco e concorre pela primeira vez a presidente do clube, disse assim, abre aspas, um passo para a realização de um sonho e em pouco tempo teremos a resposta dos sócios nas urnas. Tenho certeza de que eles sabem que o melhor para o futuro do Vasco é ter à frente do clube associativo alguém que conheça cada centímetro quadrado de São Januário, que sempre honrou a Cruz de Malta e se preparou muito para liderar esse movimento de transformação. Vou ficar muito feliz de receber os votos dos associados, mas também deixo claro que eles devem fazer o que sentirem no coração. Peço apenas que não deixem de votar. Peço que exerçam o direito ao voto. Então Pedrinho e Levenciano se manifestando. Pedrinho e Levenciano se posicionando sobre o futuro do clube. Nesse momento, há dois pontos mais marcantes entre Pedrinho e Leven, na minha opinião. O ponto marcante de Pedrinho, nesse momento, além, é claro, de ser uma figura da história do Vasco, um grande ídolo, um dos maiores do Vasco da Gama, foi o que aconteceu nestes últimos dias, ao confirmar que teria junto de sua gestão o presidente da Crefisa, José Roberto Lamaqui, e automaticamente, com essa parceria, São Januário iria ter ao seu lado o nome da empresa. Iria se tornar um São Januário Crefisa, o famoso naming rights, que é algo importantíssimo para qualquer clube ao redor do mundo. Uma parceria de sucesso e que marca estes últimos momentos da campanha eleitoral de Pedrinho. Uma bomba, de fato, no meio do torcedor cruzmaltino. E o Pedrinho ontem, em participação na SBT Esporte Rio, falou exatamente sobre esse ponto marcante de sua campanha, a parceria com uma empresa que hoje faz com que o Palmeiras se torne esse clube tão vencedor no futebol brasileiro. Eu não tenho a legitimidade, né, de ser um presidente, as coisas não podem ser esclarecidas da forma que eu gostaria. Mas todo mundo tem visto, porque já foi publicado alguma iniciativa, né, dos donos da Crefisa, principalmente o seu José, que é o dono da Crefisa, o interesse de algum tipo de investimento no Vasco. Se eu me tornar presidente, aí as coisas vão ser mostradas de forma diferente. Como eu não tenho legitimidade, a gente tem um teto ali para bater. Mas o que mais me chama a atenção, Vini, e essa pergunta é legal, é que assim, o Vasco passou muitos anos sem se movimentar no mercado. O Vasco, politicamente, ele tinha uma rejeição das grandes empresas de investir. Como é que você vai investir num clube que tem sempre briga, sempre problemas políticos, problemas judiciais, e a gente estava tendo quase mais um problema agora nas eleições. Como é que você vai investir, botar teu nome ali como empresa? Então, quando eu saio do Rio de Janeiro e vou para o mercado me movimentar, e é isso às vezes que me deixa triste, porque se você é um eleitor de um candidato ou outro, problema. Mas se você é vascaíno, você tem que estar satisfeito com o movimento dos candidatos. Sim. Então, assim, quando eu saio da minha casa, vou buscar patrocínio, vou buscar negociação, faço network, os caras tinham que estar felizes, porque eu estou levando algo para o Vasco. Mas cada vez mais eu percebo que as pessoas têm projetos pessoais e menos projeto por Vasco. Por isso que eu sou apaixonado pelo Vasco e vou me doar ao máximo, doa quem doer. Mas o Vasco vai ser diferente. E a credibilidade com que as pessoas enxergam, através de mim, a possibilidade de fazer um Vasco diferente, eu acho que esse exemplo da Crefisa é o mais claro de todos, assim. Porque eu não sou nem, como eu falei, o top 10 do Vasco, mas as pessoas olham para mim e acreditam realmente no Então, o torcedor vascaíno, o Pedrinho deixou bem claro, né, essa
possibilidade de parceria com uma empresa tão grande quanto a Crefisa. Um ponto importante aí nessa sua futura gestão, caso eleito presidente do Vasco. E se falamos de Pedrinho, vamos falar também de Luiz Roberto Levenciano. Se ao falarmos o nome de Pedrinho, vem Crefisa na nossa mente, ao falarmos de Leven, automaticamente vem oposição. Muito se fala da possibilidade do Pedrinho ser uma oposição. Com todo o respeito do mundo ao grande ídolo da história do Vasco, um dos maiores que é o Pedrinho. Mas oposição mesmo, é o Leven. O Levenciano é uma oposição clara ao Vasco. Se da maneira certa ou da maneira errada, ok, fica com você. Mas o Leven é uma oposição. O Pedrinho pode até ser também, mas é diferente. Sabemos muito bem, até porque hoje acredito eu que todos são oposição a essa atual gestão de Jorge Salgado. Poucos são o que fazem parte da situação, porque ninguém concorda com a gestão de Salgado, ninguém achou que foi válida a gestão do Salgado e poucos ficaram no barco até o último momento. Foi VP saindo, foi apoiadores indo embora, foi Júlio Brandt deixando bem claro que foi uma gestão ruim, onde era parceiro. Então pouquíssimos hoje ainda apoiam a gestão Salgado e automaticamente todo mundo se tornou uma oposição à atual diretoria. Mas oposição mesmo, volto a repetir, se certo ou errado, é Luiz Roberto Levenciano. E um dos pontos mais marcantes da gestão de oposição de Leven é sobre o atual contrato com a 777. E uma das esperanças do torcedor que tem o Levenciano como candidato preferido à presidência é a abertura do contrato. E ele inclusive falou, numa entrevista dada nestes últimos dias, e se eu não me engano até ontem mesmo, confirmando que se quer ou não, abrir os contratos. E o que esperar dessa relação com os norte-americanos. É uma consequência possível da mediação desse conflito, né? A gente tem que levar que isso é uma consideração que pode acontecer, não é o nosso objetivo, repito. O nosso objetivo é buscar espaço de mediação para que a gente possa, se necessário for, revisar o contrato sim, porque se o contrato foi feito de uma maneira de que a contrapartida para a venda do futebol é a extinção do clube associativo, isso não pode permitir que isso aconteça. Né? O clube associativo ele não pode ser sufocado pela venda do futebol. Hoje a gente tem dúvida, por exemplo, se a gente pode usar a nossa marca para a gente replicar um dos projetos que a gente tem no nosso projeto Somamos, que é as Casas Vasco, que seria uma espécie de franquia para um local de experiência para os torcedores fora do Rio terem um local de pertencimento, onde seja loja e seja um lugar de experiência para eles assistirem jogos e tudo mais. Hoje a gente não sabe se a gente pode usar essa marca Vasco, que pela lei Pelé é do clube. Né? Nós não sabemos como é que está essa questão. Nós não sabemos se nós podemos ter royalties de uma camisa que a gente lance do basquete, ou do remo, ou do futsal, porque nós não entendemos se esses royalties todos foram passados junto com essa venda do futebol. Então a gente precisa, sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, analisar esse contrato. Acho que foi um erro estratégico o contrato não ter sido divulgado como deveria ter sido. Acho que essa questão de alegação de cláusula de confidencialidade, Manu, não vale. Eu sou advogado, né? E você não tem cláusula de confidencialidade oponível contra a parte. E o associado do Vasco, o sócio proprietário do Vasco, ele é parte, porque ele é coproprietário de uma associação civil. Então você poderia até alegar que existisse uma cláusula de confidencialidade com relação à imprensa, com relação ao público, com relação aos torcedores, mas nunca com relação aos sócios estatutários, porque eles são donos da associação civil. Afinal, o que foi vendido pertence a eles do ponto de vista jurídico. Então, todos os sócios proprietários deveriam ter o direito de ter acesso aos termos e condições do contrato para saber o que estava sendo feito com o ativo que pertence a eles. E a gente pretende corrigir esse erro estratégico histórico, analisando esse contrato, dando divulgação àquilo que realmente foi feito e, se necessário for, revisando posturas, tentando fazer o parceiro entender de que esse processo não é um processo de busca de ruptura ou de enfrentamento, mas sim um processo de busca de dar lisura a todo o processo para que a comunidade vascaína como um todo passe a confiar na instituição e passe, então, a se sentir confortável de investir na associação, na instituição, seja com o programa de sócios torcedores da SAF, seja com o programa de sócio estatutário do Vasco Associativo. E aí, torcedor vascaíno, diante desse cenário, desses cenários mais pontuais dentre os dois nomes, qual você acha que deverá ser o presidente do clube? Deixe a sua opinião aí
nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante. Aliás, perdão, Acorda Vascão, tô louco. O primeiro vídeo ainda deste sabadão agitado. Sábado de eleição, sábado 34ª rodada, sábado de treino visando a partida de amanhã. Então fiquem ligados, se inscrevam, compartilhem esse vídeo com toda a força e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.